E nesse vídeo você vai ver a diferença entre criar jogos usando programação de código versus a programação visual. Qual é a melhor? Qual as vantagens e desvantagens? Isso e muito mais nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Elias Wagner. E pessoal, primeiro de tudo, não existe um tempo fixo que eu possa te garantir que após aquele período você vai saber programar, pois existem muitas variáveis importantes, como o tempo que você tem disponível para estudo, a dedicação, a linguagem que você escolheu para aprender, o curso. Você mesmo é uma variável. Somos muito diferentes uns dos outros. Uns aprendem rápido, outros mais devagar. Então não podemos dizer com exatidão quanto tempo levará para você aprender uma linguagem de programação. Mas nós podemos estimar um tempo. Por exemplo, uma pessoa mediana, fazendo um curso regular, estudando Python, que é uma linguagem mais simples, estudando normalmente, ela pode levar em média 3 anos para aprender para aprender o Python. Mas isso não significa dizer que após esse período ela vai ser capaz de criar jogos de mundo aberto, com vários detalhes, com imersão fantástica. Não. Ela vai saber criar pequenos projetos, pois ainda tem artes, sons, roteiros, mecânicas, tudo isso para você criar e pôr no seu jogo. Por isso que os grandes indústrias, né, os grandes estúdios, eles separam isso tudo por equipes. Existe uma equipe que vai cuidar apenas do áudio. Existe uma equipe que vai cuidar apenas do roteiro. Existe uma equipe que vai cuidar apenas do design, né, das animações e por aí em diante. Então, você for criar jogos por meio da programação de código, você vai ter que estudar muito tempo, vai ter que estudar bastante, para depois, somente se, veja o detalhe, se você ficar bom naquilo, você vai poder pensar em criar jogos. Aí você pensa, poxa, isso é muito difícil e complexo, não dá para mim, vou desistir. Calma, foi para tornar o desenvolvimento mais simples e atrativo que foi criada a programação visual. Você não precisa mais estudar anos para só depois desse tempo todinho começar a criar jogos. Você pode começar a criá-los agora mesmo, pois ao invés de passar horas digitando códigos, você vai usar elementos visuais como blocos e textos para criar ações como correr, andar, atirar, etc. Mas para organizar tudo isso, é necessário uma lógica de programação, ou seja, uma sequência de passos para concluir uma determinada ação. E essa sequência de passos nós chamamos de algoritmo. Ainda não entendeu? Deixa eu facilitar. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando a GDevelop, que é uma engine de jogos, né? Open source, né? Código aberto. E ela, pessoal, eu posso criar aqui as coisas utilizando programação visual de uma maneira bem simples, utilizando praticamente, né, ó, textos, né, meio que dentro de blocos, ó, tá vendo? Eu posso clicar e arrastar, ó, para baixo, ó. Se eu errar, não queria fazer de volta, Ctrl Z, ó, volta tudo. E aqui, o interessante é que, olha só, é que eu disse, ó, se a tecla right, né, que é a tecla direita, está pressionada, eu preciso inverter o meu personagem horizontalmente? Não, porque o personagem ele já é o quê, ó? Vou aqui para a fase 1, ó. Na fase 1, olha só, tirando essa grade. Olha só como é fácil, como é simples, né? O personagem ele já está virado para a direita. Agora o problema estava acontecendo quando eu apertava o botão para a esquerda, né? Porque ele ficava andando para trás, fazendo um walker do Michael Jackson. Então a gente tem que resolver isso. Para resolver isso é bem simples, ó. Foi bem simples, olha só. Se a tecla left estiver pressionada, precisa inverter o personagem horizontalmente? Aí olha só, sim, precisa inverter. E esse aqui foi o código, olha só. Tecla direita, ele não precisa inverter. Agora, tecla esquerda, tá vendo, ó? Então, de uma maneira bem simples, utilizando apenas a lógica, né? Usando lógica e usando elementos visuais, a gente acabou de fazer uma mecânica aqui de movimentar o personagem de um lado para o outro de uma maneira bem simples. Ah, Elias, o que a gente pode fazer a mais? Por exemplo, aqui no personagem eu tenho animações, né? Olha só. Vou aqui na fase 1. Olha só, dá dois cliques rápido nele. Aqui eu tenho diversas animações.
dele parado, dele correndo, dele pulando. Então, eu tenho que dizer para o computador a hora certa de chamar cada animação. Então, como é que eu fiz isso aqui, ó? Aqui eu falei para o computador, ó, se a hitbox, né, que é aquela caixinha vermelha, para que se você não tem, se você está começando a área de desenvolvimento, hitbox é basicamente onde acontece a física no personagem, beleza? Então aqui é basicamente o seguinte, eu falei para o computador, ó, computador, se a hitbox estiver no chão e está se movendo, ou seja, ela está correndo, né, porque para correr tem que estar no chão. Então, se a hitbox está no chão e está se movendo, altere a animação para correndo. Agora, se ele está no chão e não está se movendo, tem que fazer o quê? Alterar a animação dele para parado. Olha só, tá vendo? Bem simples. Mas Elias, e se ele estiver pulando ou ele estiver caindo? E aí? Aí a gente vem, bota esse códigozinho aqui, ó. Se uma dessas duas condições for verdadeira, altere a animação para pulando. Porque a animação de pulando é a mesma animação dele estar pulando ou dele estar caindo. Então, olha só, note que apenas usando elementos visuais e lógica, a gente consegue fazer o nosso personagem, ó, movimentar de maneira muito simples, muito tranquila. Olha só, parado, ele altera a animação para parado, correndo, correndo, pulando, caindo, olha só. E aqui, pessoal, são coisas que a gente simplesmente usando lógica. Então, é dessa maneira que a gente cria jogos aqui na GDevelop usando a programação visual. Dessa forma, qualquer pessoa pode criar seus próprios jogos, mesmo que ela nunca tenha estudado nada sobre criação de jogos ou programação. É claro, você ainda vai ter que quebrar cabeça com arte, com som, roteiro e tudo mais. Mas, como você não vai precisar passar anos estudando uma linguagem de programação, vai sobrar bastante tempo para você estudar um pouco disso tudo. Resumindo, pessoal, o desenvolvimento de jogos se torna acessível para todos simplesmente por conta dessas facilidades. Concluindo, ambos os métodos têm vantagens e desvantagens, e o que vai definir a escolha de um ou de outro é o seu objetivo final. Por exemplo, se você quer trabalhar em grandes estúdios famosos e quer seguir carreira nessa área, a minha recomendação é que você estude uma linguagem de programação e se aprofunde nela. Grandes empresas e estúdios utilizam a programação de código e isso vai durar durante ainda muito tempo. Aliás, tudo que nós temos hoje é feito em programação de código. Isso vai desde o sistemazinho do seu micro-ondas até o sistema da maquineta onde você passa o cartão. Todos os programas de computador, celular, tudo ao nosso redor são feitos por programadores. Portanto, se você quer seguir carreira nessa área, aprenda uma linguagem de programação. Isso vai ser muito útil para você. Agora, se você quer criar jogos por diversão, hobby, curiosidade ou simplesmente para tirar aquela ideia do papel e poder dizer eu sei fazer jogos, a escolha correta é a programação visual. Hoje temos ferramentas muito boas, como a GDevelop inclusive, que permite criar jogos até para Android, inclusive dando até a opção de monetização do seu jogo ou aplicativo. E não esqueça, não é a ferramenta que você usa que vai definir se o seu jogo é bom ou ruim. Isso tudo só depende de você. É a pessoa que está criando o projeto que vai fazer, que vai definir se aquele projeto vai ser um projeto de sucesso ou não. Agora você deve estar se perguntando, onde eu posso aprender a criar jogos utilizando programação visual? Por onde começo? E para te ajudar nisso, eu vou deixar o link da jornada do desenvolvedor, onde você vai aprender como criar jogos do zero até a publicação, mesmo que você nunca tenha estudado nada sobre desenvolvimento. E assim, vai poder tirar suas ideias do papel e criar seus próprios jogos. E se você quiser antes conhecer a minha metodologia, saber como são as aulas, saber como funciona tudo, eu vou deixar o link do módulo 3 da jornada do desenvolvedor aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui!